Você provavelmente acredita que algumas características são passadas de pais para filhos. Essas características semelhantes não são apenas relacionadas à aparência física externa, mas também podem ser hormonais, psicológicas, etc. Semelhanças passadas de pais para filhos podem ser boas ou ruins, dependendo do ambiente. Essa transmissão de características familiares chamamos de herança genética. E a maioria das pessoas nota isso sem muita dificuldade, no dia a dia da vida humana. Como diria o ditado popular: filho de peixe, peixe em uê. Mas nem todas as características que temos é vinda de nossa família. Algumas são novas, e aparecem em um determinado indivíduo sem que tenham vindo de pais ou avós. Chama-se isso de mutação genética. Mas também não é preciso ser experto em genética para notar isso na natureza. Vamos em frente. Essas coisas de que falamos não acontecem só com os humanos. Acontecem com toda a natureza, desde plantas a micro-organismos. Vamos ver exemplos de como isso acontece na natureza. E como isso influencia a vida no mundo. Exemplo 1. Imagine um leão atacando um grupo de zebras que estão bebendo água no lago. Imagine que uma das zebras, apesar de ter pais saudáveis, nasceu com uma alteração nos músculos das pernas. É por isso ela corre lentamente. Quando o leão ataca, e todas as zebras começam a correr, esta zebra com defeito irá ficar para trás, sendo capturada facilmente. Isso acontece diariamente por anos. Logo, dizemos que há uma seleção natural, em que a própria natureza retira uma característica desprivilegiada. Nesse caso, a lentidão. Essa zebra terá menor chance de ter muitos filhos para passar sua herança genética. Importante lembrar que isso acontece aleatoriamente. E em outro ambiente, a lentidão pode ser uma vantagem e não uma desvantagem. Vamos ao exemplo 2. Imagine um gavião que sobrevive comendo mariposas. Imagine ele voando lá no alto, e consegue ver uma mariposa preta, descansando numa árvore clara. Ele tem facilidade para ver a mariposa pelo contraste de cor. As mariposas escuras começam a diminuir por serem muito caçadas. Já as claras sofrem muito pouco nessa situação. Mas digamos que essa é uma cidade industrial, e que a poluição escureceu a casca das árvores. E agora o gavião vê melhor as mariposas claras do que as escuras. Isto mesmo. A história se inverte neste novo ambiente. E a seleção natural passa a excluir o tipo de mariposa clara, e selecionar as mariposas escuras. Isso mostra que não existe uma regra de seleção. A seleção é aleatória e depende do ambiente. E o ambiente muda o tempo todo. O exemplo 3 será bastante ilustrativo. Vamos lá? Imagine que o mar está cheio de peixes. E que a disputa pela sobrevivência está grande. É necessário se alimentar e se defender para não virar alimento. Consideremos por hipótese que em cada 1 milhão de peixes que nascem, um deles nasce com um defeito qualquer. Como o mar é imenso, e a quantidade de peixes nascendo também é gigantesca, a chance de nascer peixes com defeitos aumenta. Durante milhões de anos, esses peixes nasceram com vários defeitos diferentes. Uns tiveram sorte, outros tiveram azar com essas mutações. Eis que nasce um peixe defeituoso, com nadadeiras muito grandes. E isso dava capacidade para ele saltar fora da água. É planar como um pássaro, por alguns metros. Isso dava vantagem a ele,
pois escapava dos predadores com facilidade. Vivia mais tempo. E tinha mais filhos. Sendo que alguns dos filhos também tinham a sorte de nascer com essa capacidade de planar. Após mais uns milhões de anos, essas águas já estariam cheias desses novos peixes planadores. E aquele que planasse mais longe, teria maior vantagem. Um exemplo disso, existe ainda hoje. Se você viu um peixe que plana no ar, acredito que não terá dificuldade de imaginar. Um que tenha uma nadadeira forte, para dar pequenos passos nas areias próximas da praia. Ficam lá um pouquinho, e depois retornam para a água. Isso perdura durante milhões de anos. Até que outro desses nasce com outro defeito. Dessa vez, nasce com um tipo de sistema respiratório diferente, e consegue ficar horas fora da água. E após milhões de anos, pequenas mutações vão melhorando cada vez mais a sobrevivência fora da água. E sendo selecionadas naturalmente, por trazer vantagens aos que as possuem. Então peixes em grande disputa no mar, acabam conseguindo uma boa vida na terra, próximos da água. Com parte da vida em água, e parte da vida em terra, podemos chamá-los então de anfíbios. Este vídeo mostra sequências de evolução ao longo de muito tempo. Mas note que é muito tempo mesmo. Importante ver que não é uma transformação direta, e sim um processo de seleção natural, gradual, que aqui é apresentado em sequência. É possível ver agora que a luta por sobrevivência, cutucada por uma seleção natural, constantemente pode gerar novas espécies, com grandes mudanças na vida terrestre, a longo prazo. Mas ela também gera a extinção de espécies todos os dias. Isso tem acontecido há milênios, naturalmente. Agora imagine que esses anfíbios também começam a encher a borda dos mares. E a disputa pela vida continua. Anfíbios nascidos com novas mutações.
que dão ainda mais capacidade de viver fora da água, poderão ser chamados de répteis. E continua. Esses répteis sofrem novas mutações e seleções, agora fora da água. Uns com penas, outros com pelos. Uns mordendo, outros sugando. Uns nascendo em ovos. Outros saindo dos ovos ainda dentro da sua mãe, que os carregam o tempo todo. Ou seja, aproveitando de formas diferentes a diversidade de possibilidades de sobrevivência no ambiente terrestre. Resumidamente, os com asas e penas, chamaremos de aves. Os com pelos e dentes, e que se alimentam na mama de sua progenitora, chamaremos mamíferos. Imagine agora, uma espécie de mamífero que se esconde dos seus predadores, subindo em árvores. Chamaremos eles de primatas. Imagine que um indivíduo dessa espécie nasceu com uma mutação. Ele nasce com uma pata dianteira que consegue segurar um galho de árvore para lutar, golpeando e perfurando seus oponentes. Diferente dos seus familiares, que disputavam território com unhadas e mordidas. Ele teria com isso uma vantagem importante. Teria mais território. Atrairia mais fêmeas que buscam proteção para seus filhotes. E teria mais filhos, que herdariam essa sua capacidade de luta. Com o passar do tempo, essa característica seria selecionada. E logo, teríamos mais desses mamíferos com galhos, do que os que só mordem e arranham. Em um certo ponto, essa característica seria comum a essa espécie. E outro que nascesse com novas mutações, para conseguir não só lutar com galhos, mas também arremessá-los de longe, teria ainda mais vantagem do que o primeiro. E assim por diante. Claro que essas capacidades para fazer essas coisas, diz respeito a ter novos benefícios genéticos. Como uma pata dianteira com dedos, maior massa muscular, um cérebro mais bem desenvolvido, etc. No decorrer dos milênios, esses mamíferos já poderiam estar usando o que chamamos de lanças. E ainda mais adiante, arremessando essas lanças de grandes distâncias. Graças a cérebros mais desenvolvidos, que tiveram ideia de aprimorar ainda mais seus instrumentos. Pouco a pouco, passo a passo, milênios a milênios. Eles estariam construindo arcos e flechas, escudos, armaduras, armas de pólvora, e muito mais. E ainda mais adiante, estariam lendo sobre essa longa caminhada, em um vídeo, no YouTube. Os desavisados devem lembrar que isso não acontece em linha reta e contínua.
e que muitos outros mamíferos têm nascido e se desenvolvido em paralelo, de maneiras diferentes. Inclusive os primatas. O tempo entre o tal primata das árvores até o tal mamífero assistidor de YouTube é gigantesco. Difícil de imaginar milhões de anos, para quem só vive cerca de 100 anos. Desta forma, a seleção natural das espécies causa uma evolução. E essa evolução, do ponto de vista humano, pode ser para pior ou para melhor. Pois nada impede que uma mudança no ambiente retroceda evoluções. Já que em ambientes muito hostis, organismos pouco complexos e muito resistentes podem ser mais adaptáveis. Outra comprovação desse gigantesco mecanismo é a seleção de bactérias, se tornando resistentes com os antibióticos que usamos atualmente. O processo é idêntico. Se um antibiótico é muito usado, elimina todas as bactérias que são vulneráveis a ele. Mas em grande escala, uma entre as milhões de bactérias pode resistir a esse antibiótico. E essa uma irá gerar filhos também resistentes, tornando esse antibiótico inútil para o futuro. A intenção deste vídeo é simplificar e contribuir para que as pessoas leigas tenham uma ideia básica sobre teoria da evolução das espécies e seleção natural. O criador dessa ideia, Charles Darwin, morreu sem saber como essas mudanças aconteciam nas espécies. Ele só sabia que aconteciam. Mais tarde, com a descoberta do DNA e das mutações genéticas, sua teoria foi complementada no que chamamos neodarwinismo, com ainda mais embasamento científico. A seleção natural é uma ferramenta da natureza. E não necessariamente nega a existência de algum tipo de Deus, como muitos pensam. Entra sim em conflito com as ideias de criação do homem, escritas na Bíblia judaica. Mas não nega diretamente a existência de um ou mais deuses, de qualquer religião que seja. Antes de negar a teoria da evolução e a seleção natural das espécies, procure entendê-la realmente. Pois o mecanismo seletivo proposto pode ser aplicado em diversas áreas do conhecimento humano. Como tudo no universo científico, isto tudo não é uma verdade absoluta. Mas certamente é o melhor que nosso conhecimento atual pode aceitar. Com sabedoria e honestidade intelectual. Se um dia, uma nova informação surgir, e uma nova teoria for melhor comprovada, certamente o verdadeiro cientista não terá receio em mudar de opinião. A verdadeira ciência nunca se julga pronta e completa. Ela estará sempre procurando evoluir e melhorar com os novos conhecimentos.